Olha a diferença de uma oração para outra. Elias diz assim, versículo 42, subiu Acabe a comer e beber. Elias, o profeta, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. O que ele estava fazendo? Orando. Havia uma seca terrível e ele foi ao monte. O monte significa o quê? O altar de Deus. O monte era onde no passado os homens de Deus subiam e apresentavam ali as suas ofertas e os seus clamores, as suas petições ao Deus de Israel. O altar natural de Deus. E ele foi a esse monte para orar, para chover. Subiu no monte, levou um rapaz com ele. Enquanto ele orava, a Bíblia diz, 43, disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta. E assim, por quantas vezes? E assim, por 7 vezes. A 7ª vez, eis que se levantava do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus engrandeceram, com nuvens e vento, e caiu o que, gente? Grande chuva. Olhe para cá para você entender. Ele orou para chover. Quantas vezes? 7 vezes. Chover é uma coisa natural, que acontece naturalmente. Entenda, coisas naturais acontecem naturalmente. Mas você entenda, veja que ele orou 7 vezes, para que acontecesse uma coisa o quê? Natural, que acontece sempre, que todo mundo vê acontecendo. Ele orou a primeira vez, não teve resposta. Ele orou a segunda vez, falou para o rapaz, vai lá, olha na direção do mar. Ele foi segunda vez, voltou, disse, não tem nada. Orou terceira vez, não tem nada. Quarta, quinta, sexta, na 7ª vez, ele voltou dizendo, apareceu uma nuvem. Mas a nuvem é do tamanho da mão de um homem. Quer dizer, até veio uma resposta. Mas uma resposta o quê? Pequena. Pode-se dizer que insignificante diante daquilo que ele precisava, diante daquilo que ele necessitava. Pessoal, trazendo para a nossa vida, não é diferente na vida de muitos que têm orado, que têm pedido, que têm chorado, que têm clamado, que têm calo no joelho, que têm jejuado, mas não têm tido nenhuma resposta. Nada acontece, nem coisas que normalmente aconteceriam na vida dela já não estão mais acontecendo. Ela trabalha, qual seria o normal? Ela receber. E quantos que estão trabalhando e a vida está toda amarrada, muitas vezes nem o resultado do trabalho dela ela está vendo. Quantos que na vida familiar, conjugal, tal, nem as coisas naturais, porque normal seria viver pelo menos em comunhão, viver bem, e nem isso mais acontece na vida de muitos. Quem está me entendendo? De repente ele vem e diz, apareceu uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Choveu, mas ele orou quantas vezes mesmo? 7 vezes, mas não tem nenhum relato que ele tenha ido ao altar e tenha levado consigo algo que expressasse a sua fé. E a Bíblia diz, grave o que eu vou dizer para você, homem de Deus. A Bíblia diz que gritos vazios Deus não ouve. E eu vou mostrar o mesmo homem, no mesmo lugar,
fazendo a mesma oração e sendo respondido em menos de 1 minuto. Mas por quê? Aonde está a diferença entre a oração que Elias fez para chover, ou as orações que ele fez para chover, e essa oração aqui, ó, do versículo 21? Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são quantos? 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham para si um dos novilhos e, dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus. Está vendo que ele está falando de Deus ali em letra minúscula, porque ele não acreditava que Baal era Deus. E eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é o quê? É boa essa palavra. Olha aqui para mim. Você vê que ele já fez diferente. Quando ele foi lá orar para chover, ele foi com as mãos o quê? Vazias. Só gritos vazios. Quando ele subiu agora no monte, porque ele chegou para o povo, havia uma divisão. De um lado, os que criam em Baal, os deuses de pau, de pedra, os deuses que têm ouvidos e não ouvem, têm boca, mas não fala, os deuses desse mundo. E alguns que criam no Deus de Israel, no Deus de Elias. Elias disse: só fiquei eu de profeta do Senhor. Vocês têm 450 profetas. Nós vamos fazer um desafio. Pega um novilho para vocês e coloca sobre o altar de vocês e clama ao Deus de vocês. Eu vou pegar um novilho para mim, ou seja, a minha oferta de desafio, vou colocar no altar do meu Deus e vou clamar o nome do meu Deus. E o Deus que responder com fogo, agora ele não estava pedindo chuva, ele não estava pedindo uma coisa natural, ele estava pedindo algo sobrenatural. Mas aí requer uma atitude de fé. Ele disse: vocês clamam o Deus de vocês e eu vou clamar o meu Deus. E aquele que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Se Baal responder, vamos seguir Baal todo mundo, porque é o Deus verdadeiro. Se o meu Deus responder, agora todo mundo vai ter que seguir o meu Deus. Isso é desafio de fé. Então, prepararam o altar, tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até meio-dia, dizendo: Baal, desde a manhã, Baal, responde-nos. Porém, não havia voz que respondesse, e manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamar em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará.
E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas, lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Olha aí. Porém, não houve o que, igreja? Não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Eles fizeram o altar, colocaram a oferta deles no altar, também ofertaram. Rodavam em volta do altar, manquejavam, se cortavam, gritavam, clamavam, e não tinha resposta nenhuma. O que Elias fez? Preparou o altar, levantou o altar dele, colocou o novilho sobre o altar, como os profetas de Baal fizeram. E aí a Bíblia diz assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Ponto. 35 segundos de oração Elias fez. Ó Deus, me responde. Eu sou teu servo. Poucas palavras. Esse povo tem que saber que o Senhor é o verdadeiro Deus, que o Senhor pode mudar o coração deles. Fique hoje sabido que há Deus em Israel, que há Deus nesse lugar. Aí a Bíblia diz, então, o que está escrito ali? Caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, tudo que estava em volta do altar. Olha aí. Mas não foi a oração que ele fez que fez Deus, porque o fogo simboliza o poder de Deus. Quando o fogo desceu naquele lugar, o poder de Deus estava descendo sobre aquele lugar. Todos estavam vendo Deus descer naquele lugar. Você já viu chover? Quem já viu chover? Você já viu cair fogo do céu? Hã? Por que você já viu chover? Porque todo mundo vê. E por que você não viu cair fogo? Porque é uma coisa sobrenatural. Agosto, mês das bênçãos. Tem nada de desgosto aqui, não. Apaga isso do seu vocabulário. Agosto, mês das bênçãos. O mês agosto de Deus. Você crê ou não? O mês agosto de Deus. Em todos os âmbitos, em todos os sentidos da nossa vida. Nós vamos determinar isso. Dia 13. Ainda, além de ser agosto, é dia 13. Tudo para contrariar, né? O que tem de gente supersticiosa. Vai ser dia 13 de agosto, domingo, dia dos pais. Nós vamos honrar o nosso pai. Quem é o seu pai? Hã? Então nós vamos honrá-lo. Nós vamos subir no altar. Nós vamos subir no altar.